Que Jesus nos abençoe. Então, fala-se, alguns historiadores, é complicado de falar de datas, né? Porque o nosso calendário diz que começou a contar do ano primeiro, o ano que supostamente Jesus nasceu, né? Então, nós estamos no século 21. Então, alguns historiadores comentam que em Roma, um pouco antes dessa época, tinha chegado ao trono o Caio Augusto, eu até tenho que pegar um dito aqui, porque o nome dele é grande, Caio Júlio César Otávio. Mas eles falam que era o século de Augusto, eles tinham esses nomes pomposos, e era quase que inacreditável desse Caio ter chegado ao poder. Conta-se que naquela época, como ainda hoje, ainda existe, Roma tinha muitas tramóias ali, muitas artimanhas para ver quem ganhava aqui, quem ganhava ali, e o pai dele, inclusive, tinha sido assassinado covardemente, e falava-se que ele era um homem fraco, e que provavelmente ele não ia se manter no Império Romano. Falava-se também que ele não tinha saúde suficiente para tal. E, de fato, aqui no livro Boa Nova, Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier fala para nós que ele tinha uma saúde muito debilitada, que ele, qualquer corrente de ar que passasse ali, que pegasse ele de jeito, deixava ele com a imunidade muito baixa. Fala-se que o tórax dele tinha que ser constantemente agasalhado para que aquela friagem não pudesse ali pegá-lo. Ele herdou o trono por direito dele. Conta-se também que ele tinha feridas. A pele dele era uma pele muito sensível. E virava e mexia, estava ali aparecendo manchas na pele dele. Então, ele passava por essas dificuldades, mas inacreditavelmente o homem se mantinha no poder. E foi assim, passando. Parece que Roma vencia as guerras com determinada facilidade. E as guerras meio que foi acabando, porque ali estava não tendo ali exércitos para enfrentá-la. Mas o tal do homem tinha mais problemas além desses. Problema dentro de casa. Fala-se que ele tinha uma filha que era muito assim, namoradeira, né? E para aquela época, isso ali na corte não ficava muito bem, mas diz que a tal da moça não tinha jeito mesmo, não. E acabou que ele teve que mandar ela para uma ilha muito distante. Exilou a própria filha, porque os escândalos na corte eram um atrás do outro. Quando pensa que não, diz que futuramente a neta dele também, muito novinha, já começou a dar os mesmos problemas. Então ele enfrentava problemas fora e em casa. E que a esposa dele era uma esposa que estava dando um medo nele, porque virava e mexia, morria alguém envenenado na corte. E as suspeitas sempre convergiam para as mãos da danada da esposa. Então ele era um homem que não tinha sossego. Por quê? Dentro de casa, essas dificuldades todas, e ali com os exércitos e Roma, que era o grande império e tudo mais. Mas o que acontece? Humberto de Campos fala, e ele assevera que os historiadores também, que de uma maneira muito inacreditável começou a reinar uma paz em Roma. As guerras foram cessando, ele foi crescendo, Roma foi tendo ali todos os seus louros, seus triunfos, e aquele lado bélico foi sendo deixado de lado. E ele era um homem que tinha muito bom gosto, e ele investiu muito nas artes, na filosofia, no conhecimento, e fala-se que Roma nunca produziu tanto. No campo do direito, no campo da política, no campo da filosofia, das artes, da música, da beleza, da arquitetura, e Roma foi virando um esplendor.
É por isso que eles chamam esse século dele de século de Augusto. E fala-se que eles eram, às vezes, tomados por uma alegria, por uma felicidade, que eles não entendiam o porquê. Já que eles viviam de guerra e naquelas tribulações todas, mas às vezes eles iam para as praças à tarde para cantar, para louvar, e aquilo parecia que eles queriam que eternizasse aquilo. E eles atribuíam isso ao deus Apolo, que era o deus do sol, né? Mas aí Humberto de Campos vem dizer para nós o motivo dessa alegria toda era Jesus que estava chegando. Era a esfera do Cristo que se aproximava da terra, e Jesus é amor, Jesus é alegria. E Jesus, com aquela aura imensa, aquela aura de luz e aquela corte de espíritos que se comprometeram com ele de auxiliar na implantação do evangelho de amor na terra, estava vindo tudo. Então, eram os apóstolos, Maria, que já tinha chegado um pouco antes ali, José, todos aqueles que estavam comprometidos. Imagina quantos espíritos que se juntaram para auxiliar Jesus nesse processo. Então, Humberto de Campos narra isso nesse livro, que é belíssimo, vale a pena ler, né? Ele diz aqui no primeiro capítulo assim, só peguei um recorte aqui para nós. Ia chegar à terra o sublime emissário, sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Na verdade, o que estava acontecendo era justamente isso, Jesus trazendo ali, né, a Boa Nova para nós, com tantas lições imorredoras. Então, a semente do Evangelho, que nasceu ali naquela região, ainda hoje tão agitada, tão sofrida com guerra, quem imaginava que o Evangelho nascendo ali na Palestina, na Galileia, ia se espalhar pelo mundo todo? Por quê? Porque era essa semente de luz, de amor, que chegou. Então, hoje a gente quer trazer aqui para a nossa reflexão, porque é dezembro, uma das lições que Jesus nos deixou para a gente refletir. Ela é bastante conhecida, que é a parábola do semeador, né? Fala-se que Jesus gostava de falar em meio à natureza, então sempre que ele tinha ali, as pessoas aglomeravam para ouvi-lo, ele falava uma história, ele contava uma parábola, ele fazia uma pregação, e numa dessas aí, fala-se que ele sentou-se, né, em um barco à beira do mar, e a multidão chegou, e ele foi contar a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-nas. Outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas erguendo-se em seguida o sol, queimou-a, e como não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa, e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça quem tem ouvidos para ouvir. Jesus geralmente terminava as parábolas falando assim. E deixava ali um código para que a gente, com o passar dos séculos, fosse tentando decifrar e entender o que ele queria dizer com aquilo. Mas essa é uma das quase únicas parábolas que ele explicou. Pelo menos que a gente tem ali a própria explicação dele, né? Então ele diz, ó, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho.
Então a gente percebe que o que esse semeador semeava era a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. E o semeador a quem Jesus se refere é Deus. Mas aí a gente puxa aqui agora. Eis que o semeador saiu a semear. E ele fala que essa semente caiu em quase qualquer lugar. O que a gente percebe disso? Que as bênçãos do Pai derramam sobre todos nós, todos os dias. O Pai não desiste e ele não escolhe. A questão é quem está recebendo essas bênçãos. O campo semeado são os nossos corações. E aí ele começa a dizer uns tipos de campos e o que vai acontecendo então com essa semente. Se ela brota, se brota e fica bom, se não fica tão bom assim, ou se brota e gera frutos, e que tanto de frutos que gera. É interessante porque com esses 4 exemplos, nós podemos perceber que esses 4 campos aqui simbolizam toda a humanidade. Então, vamos voltar para essa primeira semente aqui, ó. Vamos lá. Enquanto semeava, parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram. Caminho é um lugar onde todo mundo passa. Se todo mundo passa ali, vai pisando, vai pisando. O que acontece? Fica um chão firme, um chão duro, certo? A semente bate ali, ela não entra. Ela não tem condição de germinar. E ela fica ali fora. Então, ele fala que os pássaros do céu comeram, né? Ele explica assim: todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Sabe aquela pessoa que entra na religião, mas a religião não entra nela? É essa. É o coração duro. É o coração que, embora receba, ele não está apto para que aquela semente germine. Todo mundo aqui, quase todo mundo, conhece, né? Se não leu, pelo menos conhece, uma das obras primas da literatura espírita, que é Paulo e Estevão, do Emmanuel e do Chico Xavier. Quem leu vai se lembrar de uma parte interessante lá. Olha que ironia. Quando o Estevão o então Gesiel, que era o nome dele, né? Lançado à praia, depois de uma série de coisas que o pobre do rapaz passa, que é escravizado, eu não vou entrar aqui, senão não dá tempo. Mas ele era um rapaz bom, judeu e tudo, que por uma série de dificuldades ele acabou sendo escravizado e depois foi liberto e deixado numa praia porque ele estava também doente. Mas o moço que libertou ele deu para ele um alforge com dinheiro para que ele pudesse ali recomeçar a vida dele. Ele, de tão cansado, ele dorme na praia. Quando ele acorda na praia, ele acorda com um ladrão com uma faca no pescoço dele, falando ou a bolsa ou a vida. Né? Aí, ó, ele pega e entrega, que ele é muito bom, muito temente a Deus, ele fala, por favor, não me mate, eu estou doente, né? E o ladrão, sem piedade, toma a bolsa dele. Ele pega e fala assim para ele, amigo, ele chama o ladrão de amigo, onde você acha que eu poderia arrumar um albergue, alguém que pudesse me ajudar, me acolher? O ladrão fala para ele assim, eu não sei, a vida está muito difícil. Hoje em dia ninguém ajuda ninguém. O ladrão que acabou de roubar o dinheiro. Ninguém ajuda ninguém, não sei o quê e tudo mais. Aí ele falou assim, eu sei. Tem uns homens muito bondosos lá, que são chamados homens do caminho, que eram já os apóstolos, que já estavam ali trabalhando em pregar o evangelho de Jesus. Eu conheço alguns deles, mas acabou-se aquilo. Eu posso levar você até eles, porque eu os conheço. Ou seja, ele frequentava a casa do caminho, ele ouvia a palavra de Jesus e continuava do mesmo jeito, tomando o dinheiro de um homem doente que estava ali sozinho. Ou seja, ele entrou, ele conheceu a semente, mas o coração dele, a semente, não penetrou. Mas Deus não desiste, continua ali, descendo as bênçãos. A segunda semente.
Outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Tinha, mas era pouca. E logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas erguendo-se em seguida o sol, queimou-a. E como não tinha raízes, secou-se. É aquela planta que está ali, tem um pouquinho de terra, ela brota rapidão. Mas tem pedra ali, não dá para as raízes se alimentar. Ela cresce, mas ela não tem profundidade, não tem raiz, ela seca. O que, que isso pode significar para a gente? É aquele que já conhece a palavra e no primeiro momento ele deslumbra com ela. Ah, né? Sabe aquelas pessoas que têm fé quando o dia é de sol, quando o dia é iluminado, quando está tudo bem, quando está tudo sadio, está trabalhando, tem dinheiro. Oh, mas a fé às vezes fica uma beleza, né? Às vezes até fala para a gente, você tem que ter fé, fulano, né? Fé é o que nos move, né? Até o primeiro terremoto, até a primeira tempestade, que a hora que vem ali a tsunami, a fé vai embora. Vai embora por quê? Porque não tinha essa profundidade. E é na luta, é na dor, né? É ali, ó, na dificuldade é que a gente vai saber qual é o tamanho da nossa fé. Porque a gente ter fé em dias risonhos, olha, isso é muito bom, é tranquilo, né? Mas a gente demonstra ter fé é nas lutas mesmo, né? É na doença, é na falta de dinheiro, é numa separação, às vezes, né? É a hora que vem ali a luta que a gente vai saber qual é o tamanho da fé da gente. Porque se a gente tiver essas raízes, tiver profundidade, se o terreno não for de pedras, a nossa fé está firme, ela está enraizada. Né? A terceira semente, ele diz aqui, outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Né? Aí ele explica aqui, ó, o que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas vindo em seguida as solicitudes desse tempo, a ilusão das riquezas, sufocam nele a palavra e a tomam por infrutífera. Tem gente que tem tempo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Um dia que não tem nada para fazer, aí lembra da fé. Mas se não tiver nada mesmo, aí ele fala, eu acho que eu estou precisando, né? Outras vezes, essa pessoa, ela acha que a religião, a fé, a doutrina, é muito bonita, mas é para os outros, né? Tem gente que pensa assim, nossa, fulano tinha que estar aqui para estar escutando isso, né? Ou então pega, às vezes, o livro e fala, lê isso aqui. E muitas pessoas, às vezes, acham que a vida é só essa. É só esse momento. Sabe aquela pessoa que precisa aproveitar a vida? E aí é ganância, é tudo. Mas é tudo aqui. Esquece que nós estamos aqui de passagem, né? Às vezes ela se ilude, as ilusões da riqueza, da fama, do poder, da diversão, é tudo isso daqui. E aí é como diz aquela lição do Evangelho da verdadeira propriedade. Às vezes a gente desencarna e não vai levar nada no caixão do que acumulou aqui de material. O que a gente vai levar são as virtudes, né? O bem que a gente fez, os valores morais que a gente aprendeu. E muitas das vezes a gente morre com um saco cheio de dinheiro e chega de lá com as mãos vazias dessas coisas. Por quê? Porque essas ilusões do mundo sufocou a fé da pessoa. É o terceiro campo. Aí é curioso aqui a quarta semente, que ele diz assim, aqui, outra enfim, porque as três primeiras foi um fiasco, né? Ou seja, 75%, 3/4 do que o pai semeia todos os dias, tá aí, tá meio a desejar, tá capenga, né? Aí vamos para essa última semente, que ele diz assim, outra, enfim, caiu em terra boa e gerou frutos. Ó, bacana, tá? Alguns rendendo 100 por um, outros 60, outros 30. Não foi igual. Até naqueles que a semente germina, uns rendem mais, outros mais ou menos, outros menos ainda, né? E aí a gente precisa pensar assim,
como que está meu coração recebendo essa semente? Eu estou gerando 30 sacas, 60 ou 100, né? E quem são eles, né? Talvez, aí eu vou falar de mim, tá? Vocês, cada um fica aí com os pensamentos, né? Eu acho que eu não chego nem no 30, que dirá os outros. O que, que eu estou produzindo, né? Mas a gente quer imaginar que aquela maioria que conhece o Evangelho, que tenta ser melhor, é aquele que cai, mas levanta, é aquele que escorrega, mas percebe que escorregou e tenta se erguer, é aquele que erra, mas reconhece, pede desculpas, é aquele que já sente um pouco a dor do outro e tenta ser solidário. Esse daí talvez esteja aí produzindo 30, né? Temos aí aqueles líderes, às vezes grandes humanistas, nem são religiosos, que lutam pelo bem do povo, né? Aqueles cientistas que às vezes nem dormem na busca ali de uma cura, de uma doença, de uma pesquisa, né? Tem pessoas que às vezes elas se dizem materialistas, mas o maior sonho delas é ver toda a humanidade feliz. Né? Então, esses aí, eles são assistidos também, estão produzindo, né? Talvez esses aí sejam 60, 70, né? E os 100, né? Quando fala no 100, a gente pensa naqueles grandes que a gente admira, pelo menos, por exemplo, a gente pensa aí no Chico Xavier, que teve uma obra belíssima, né? Que não se preocupou com as ilusões do mundo, o que ele pôde, ele se doou para a humanidade em todos os aspectos. Claro que é raro a gente não catar um livro dele com uma palestra, mas não é só livro. Né? Ele fazia de tudo, fazia sopa, levava pão para as pessoas, ele andava na rua, as pessoas queriam abraçá-lo, né? Era às vezes até complicado para ele. A obra que o Divaldo Franco deixou, a Mansão do Caminho, abrigando tantas pessoas, né? Nós já comentamos aqui da história do Máscara de Ferro, daquela criancinha que ele acolheu, e tantas, e tantas, e tantas. Irmã Dulce, o Martin Luther King, o Gandhi, né? Todas as religiões, todas as filosofias têm eles já vêm mesmo predestinado, né? A produzir o máximo que pode, né? Esses aí talvez sejam 100 por um, as sacas que dão 100. Então é interessante a forma como Jesus comenta, porque até aqueles que recebem o evangelho não é igual, mas a gente está caminhando, né? Que a gente possa produzir, nem que seja 5 por um, mas que produza e que tente aí produzir cada vez mais. Continuando aqui, como diz a cantora Simone na versão da música do John Lennon, não tem como esquecer a Simone nunca mais depois que ela gravou. Então é Natal, né? Chega essa época aí, a gente lembra da música dela. Então é Natal, e o que você fez? Né? E a gente pensa mais em Jesus, e essa época, não por acaso, as cidades se enfeitam de luz. Fala-se que isso está no nosso inconsciente, porque uma luz guiou os magos, né? Os conhecidos ex-magos, até onde Jesus havia nascido. E aquela luz, ela se eternizou, né? Na mente de todos nós. Então, vai chegando o Natal, a gente quer fazer árvore de Natal, quer fazer luz, a cidade se enfeita, põe cores. Tudo isso provoca em nós um sentimento melhor. A gente fica mais solidário, a gente fica com vontade de abraçar, a gente lembra de amigos distantes, parentes distantes, porque a gente volta para os melhores sentimentos. E às vezes a gente até lembra também daquelas dificuldades que a gente passou com alguém, num desentendimento e tudo, e fica com mais estímulo também para reconciliar. Então, nós simbolizamos, é uma convenção, nós não temos certeza, mas é uma convenção de que Jesus nasceu nessa época. E como todos nós pensamos assim, o que vale é esse sentimento, né? É muito triste, como a gente falou aqui da terceira semente,
das ilusões do mundo, as grandes lojas, às vezes, elas fazem a decoração, mas colocam lá um outro personagem, né? Que criaram aí o Papai Noel. Mas o aniversariante de 25 de dezembro é Jesus. O Natal é de Jesus. E se ele nasceu, né? Todo ano ele faz aí aniversário. E quem faz aniversário merece presentes, né? Que presente nós poderíamos dar para ele? Não adianta a gente escolher aí uma marca famosa e nas melhores lojas, isso não tem valor, né? Qual é a expectativa de Jesus em relação àqueles que recebeu essa semente, que ela germine, que ela floresça no nosso coração, né? Voltando ao livro Paulo e Estevão, quando Paulo, então Saulo, vai perseguir lá os cristãos para Damasco, essa aí todo mundo conhece, né? Ele vê aquela luz imensa no sol do meio-dia, ou seja, o sol do meio-dia já é de lascar. Ele estava entrando em Damasco, que era puro deserto. O sol no deserto, meio-dia, é mais de lascar ainda. E ele viu uma luz imensa. No meio desse dia, claro, aquela luz veio descendo, né? Todos nós conhecemos. Ele cai não pela iluminação, mas por aquele amor que aquela luz irradiava, que era Jesus, que toca o coração dele. Mas ali mesmo ele ajoelha e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta a gente precisa, vez por outra, estar fazendo ela para Jesus, né? Senhor, o que queres que eu faça? Ou, Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor gostaria que eu fizesse? Porque Jesus disse para ele: leva o meu evangelho, né, para todos os cantos. E a gente sabe, ele não descansou mais, né? Levou enquanto ele pôde, até quando ele estava preso, ele virava e mexia, prendiam ele pregava o evangelho para o carcereiro. Ou seja, era sempre assim, né? Então, hoje a gente propôs aí Jesus e o evangelho em nossos corações, e a gente encerra com essa aqui também do Humberto de Campos, só que é o Pontos e Contos com o Chico. Todo mundo conhece aquela história de quando Maria levou Jesus no templo com José, e tinha lá um ancião, e ele pediu para segurar o bebê, que é o Simeão, né? Pois bem, Humberto de Campos fala que naquele dia já tinha ali uns rumores que o Salvador já tinha chegado, né? Mas os judeus esperavam que ele ia nascer num lugar forte, num lugar de gente poderosa, entre famílias de tradição, que tivesse dinheiro, que tivesse poder para poder ele impor o evangelho e o povo judeu ali se levantar sobre as outras raças. Havia essa crença, até entre os judeus de bom coração. E esse Simeão, o maior desejo dele, ele sabia que ele estava perto da morte, porque ele já era um senhor idoso. Ele falava: mas eu não queria fechar meus olhos sem ver o Salvador, né? E fala-se que ele tinha uma inteligência muito grande. Hoje a gente diria que ele tinha uma mediunidade muito grande. E ele tinha percepções. E ele ia no templo todos os dias orar por isso. Eis que naquele dia ele vê vindo lá um casal muito bonitinho, jovem, mas simplesinho de tudo. Não era maltrapilho, mas era simplesinho. Não desceu de nenhuma carruagem, não trazia roupas adornadas de joias, aquelas roupas, né, da época chique, mas ele bateu o olho naquele bebê e falou: não acreditem. Né? E lá vem o casal, e ele se emocionou. Quando eles subiram as escadarias, ele olhou para eles e falou: eu posso segurá-lo um pouquinho? E fala-se que aquele pessoal daquela época, eles tinham, aliás, a gente precisa aprender isso, né? Um respeito muito grande pelos anciãos. E Maria, sem medo, sem temor, até porque ela conhecia a fama dele, ela deu Jesus para ele segurar.
E fala-se que ela e José afastou um pouquinho. E ele começou a olhar para aquele bebê e começou a pensar. E ele falou, mas você foi nascer filho deles. Eles são da Galileia. Uma pessoa tão simples, uma família sem tradição. Como que o teu evangelho vai florescer? Como que o reino de Deus vai florescer? Você tinha que ter nascido entre os grandes, entre aqueles que têm dinheiro, entre os chefes dos exércitos. E começou a... Gente, ele vai falando de um monte de gente importante da época, políticos, não apenas judeus, mas também de outras raças. Ele falou, você precisava do apoio do exército romano. Como que você vai fazer para levar o evangelho para essa humanidade, vindo de uma pessoa tão simples, sem tradição, quase que desprezada, né? E aí fala-se que aquele bebezinho abriu os olhinhos para ele e foi levantando uma das mãozinhas. E levantou e tocou bem no coração dele. E bateu assim. Para ele entender que o evangelho de Jesus, para que o mundo melhore, ele precisa estar nos nossos corações. E aí ele encerra falando que depois que ele passou para o plano espiritual, ele percebeu qual era a mensagem da criança. E nesse momento Maria vem e recolhe. Então, meus irmãos, é isso, né? A famosa música Nada Muda Se Você Não Mudar. A gente deseja, né? Eu vou até fazer um teste aqui com vocês, rapidinho, para a gente encerrar. Não me responda, eu só vou perguntar. Se você encontrasse a lâmpada do Aladim e esfregasse ela, aí saía lá o gênio. E ele diz que você tem direito a um só desejo. O que você pediria? Não? Então, a gente, eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo. Eu não sei o que vocês pediram, eu caí nessa, né? Eu falei, eu ia pedir saúde, né? E era uma filósofa que fez essa pergunta e ela nem era muito chegada à religião. Ela falou, da próxima vez, peça que toda a humanidade seja feliz. É um desejo só e vai ajudar todo mundo. E a gente vence aí o egoísmo, né? Então, que o Evangelho de Jesus começa boa semente, ele possa estar nos nossos corações. Não vamos esquecer que nós temos um campo que é semeado, mas nós também semeamos. Ao mesmo tempo que a gente recebe uma semeadora, a gente semeia. O que a gente anda semeando por aí? Na família, no trabalho, na sociedade, aqui na casa espírita, né? Porque o próprio Paulo de Tarso também é um provérbio muito famoso, a gente colhe o que semeia, né? Então, que a gente possa refletir, o Natal está chegando, o que a gente semeou esse ano e o que a gente pretende semear futuramente. E que o Evangelho de Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigado a todos e que Ele nos abençoe.